Bem-vindos ao Coaching Cast! E hoje nós estamos com a Letícia Passalê, uma querida amiga que eu conheci dentro do Método CIS há um ano atrás e eu nem tinha feito migração de carreira ainda. E ela foi a pessoa que deu um pontapé ali inicial e você vai saber mais disso ao longo do nosso episódio. A Lê, ela é empresária, perita em autonomia emocional, master coach, mentora da E2AP e apresentadora do Egrégora Cast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, amiga. Gratidão pelo convite. Me senti muito honrada. Estou muito feliz que deu certo. Muito. Que estamos aqui nesse momento. Vamos edificar muitas vidas juntos Com aqui. certeza. Vamos, amém. Nós temos certeza disso. Com Coaching Cast, inclusive, É um pra isso, canal né? para isso. A nossa intenção é desmistificar o coaching, porque muitas pessoas têm as informações erradas e não buscam de maneira assertiva, então a gente está trazendo todo mundo que é do meio para Boa. trazer essas informações. Muito bom, porque muita gente, né, acaba julgando como algo ruim por falta de conhecimento, por ignorância. Uma Letícia lá do passado, né? Eu já fui essa pessoa. Eu escutava falar sobre coach, eu falava, esse papo motivacional que não leva a lugar nenhum, até entender toda a ciência por trás. Então, E Lê, você, assim, acho que eu não cheguei a comentar isso com você, mas é verdade. Assim que eu conheci você lá dentro do Método CIS e você me contou a tua história, eu não sei se você lembra, a gente ficou um tempão Sim. batendo papo lá e eu falei, caraca, ela vive do coach. Então, se Aham. ela pode, por que eu não posso? E foi aí que despertou, e depois eu comecei todo um processo para migração de carreira, assim. Mas você teve um grande pontapé inicial nisso. Olha que delícia! Tá vendo? É sobre transbordar, eu falo. Transbordar o que você é, o que você vive, que você vai inspirando as pessoas na jornada, né? Então, ai, fico feliz, amiga, de estar aqui. Gratidão. Eu que agradeço. E Lê, começa contando pra gente, então, um pouco da sua história. Então, eu, Letícia, nasci em Campinas, cresci no interior do Mato Grosso, uma cidadezinha de 17 mil habitantes. Inclusive, amanhã estou embarcando para lá, por isso que esse episódio tinha que acontecer hoje. E de lá eu vou para o sul. Enfim, eu nasci em uma cidadezinha muito pequena, sou filha de mãe solteira, então já nasci com aquela pressão ali, né? Quando a gente olha para o passado, minha mãe não queria filho, meu pai foi embora quando a minha irmã nasceu, abandono ali. Então eu cresci, com 8 anos comecei a trabalhar para ser independente, eu queria o meu dinheiro, comecei a vender picolé na rua, é isso, empreendedora assim, ó, nata, uma crença de capacidade lá em cima, então saí de casa muito cedo para fazer direito na cidade vizinha, transitei entre direito e estética, comecei a empreender porque eu entendi que venda dava dinheiro, eu falei, eu sou boa nesse negócio, até que passei um tempo, vim para Campinas, só que eu tive muitos altos e baixos emocionais ali, né? Mediante a uma infância difícil, uma mãe que ela não tinha autonomia emocional, então ela era muito rígida, então eu apanhava muito, sabe? Eu era muito cobrada a ser perfeita e tudo isso, e aí isso me transitou em depressão. Só que lá na cidadezinha onde eu fui criada, com 17 mil habitantes, chamado Pedra Preta, no interior do Mato Grosso, lá quem tem depressão, ansiedade é coisa de quem não tem o que fazer. É coisa que tá faltando trabalho. É tipo isso. Então, e aí ninguém falava sobre o tema, ninguém entendia sobre o tema, nem mesmo eu, porque eu me lembro que novinha eu tentei suicídio. Cheguei a tentar suicídio. Tentei suicídio uma vez e acordei por uma sobrecarga emocional, insatisfeita com a minha vida, com tudo ali. Eu acordei me sentindo fracassada. Tipo assim, nossa, nem isso eu consigo, cara. Tipo isso. Foi essa. Ou seja, ainda estava inconscientemente ali como vítima da vida, né? E segui minha vida, levantei a cabeça, continuei a trabalhar, fazer dinheiro, só que eu tinha sempre esses altos e baixos de maneira muito potente, muito firme na minha vida. No segunda ladeira que eu tive de altos e baixos, tentei suicídio novamente. Só que uma coisa mudou dessa vez. Eu me lembro que eu tentei, quando eu acordei meio a vômitos ali, sozinha, tinha escrito uma carta, né? Vocês já ouviram falar sobre os diálogos internos, quando a gente está nesse momento depressivo, que fala como você tem que fazer, o que você tem que fazer. Sim. Eu escrevi uma carta, eu deixei e tal, e eu acordei meio a vômitos ali. E aí eu lembro que eu olhei para cima e eu falei, Senhor, seguinte, não sei onde o senhor tá, não sei se você existe mesmo, não sei como que tá isso, não tô te sentindo nesse momento, só que está claro que eu não tenho interesse
em viver. Eu não tenho interesse. Se você me der milhões ou uma família incrível, eu não tenho. Meu nível de depressão era isso, tipo, apatia total da vida, aquela frequência muito baixa. Mas, já que pela segunda vez eu não consigo concretizar isso, eu vou entender que há um porém, há um porquê disso. Então, a partir de hoje eu entrego minha vida. Foi aí que começou a transformação. Falei, a partir de hoje eu te entrego a minha vida e toma conta de mim, assim. Me mostra por que eu tô aqui, porque tudo que eu conquistava, eu sempre tive uma crença de capacidade muito alta. Então, independente, cuidava do meu corpo, cuidava da minha saúde, os parâmetros externos, a minha vida sempre parecia ótima. Então, e aquele vazio interno ali. Então, me guia. E aí, desde então, tudo começou a se transformar. Eu tive vontade de vir para São Paulo. De São Paulo, eu fui morar em Porto, Portugal. E quando eu fui para Porto, eu comecei a colocar uma única meta. Eu falei, como aqui é mais frio, eu não vou acordar 4 horas da manhã para ir pra academia nem me pagando. Então, eu vou colocar um novo hábito na minha vida. Eu falei, eu vou colocar o hábito de ler a Bíblia toda, porque eu quero ter o meu entendimento. Porque eu fui criada dentro da igreja evangélica e na minha adolescência eu me distanciei, porque algumas coisas que eu via dentro da igreja, e o que as pessoas pregavam, e o que as pessoas faziam, não havia congruência, aquilo, né? E foi o start. E concluindo, dessa segunda vez que eu tomei essa decisão de viver, eu falei, a partir de hoje, eu me comprometo a nunca mais, independente do quão difícil estiver a situação, tentar nada contra a minha vida. Uma decisão, houve uma decisão ali. Entende o poder da ação? Essa decisão era sem É inteligência isso. emocional ainda, né? Sem, totalmente inconsciente. Eu falo, a gente falando sobre o coach, sobre a metodologia, mas eu falo que eu aprendi com a Bíblia, gente. A Bíblia é o manual do ser humano, né? Exato, porque eu comecei a ler a Bíblia lá em Portugal. Todo dia eu lia um pouquinho e tudo mais. Eu me lembro como se fosse hoje, amiga. Eu liguei pra minha mãe um dia, chamada vídeo, e eu falei, mãe, a senhora me ensinou tudo errado. Falando da vida. Eu vendo os comportamentos de Cristo, como ele liderava, o que ele explicava sobre o amor, sobre relacionamento. Eu falei, mãe, a senhora me ensinou tudo errado. Deixa eu te falar. Aquilo que a senhora falava de homem, aquelas crenças. Homem não vale nada, não presta, você tem que tomar conta do seu nariz, ser independente, tudo isso. Então eu era um nível brutal de performance ali, de crença, de capacidade para fazer, para gerar dinheiro, que eu atropelava. Dominância lá em cima, quem entende um pouquinho de perfil comportamental vai entender. Então, um trator para atropelar em busca do meu resultado. Só que isso me causava um esgotamento emocional. Então, inconsciente, sem saber nada de metodologia de coaching, nada de treinamento, nada sobre isso, eu tomei primeiro assim, desbravar de começar o start para a evolução foi a minha tomada de decisão ali, de não ser mais vítima e não tentar mais nada contra a minha própria vida. Depois, a leitura da Bíblia inteira. Lendo a Bíblia e tendo o meu entendimento, eu comecei a entender que eu estava agindo de maneira errada. Tipo assim, eu era muito grosseira, eu era escrota com as pessoas, de fato. Eu atropelava as pessoas, não queria saber o que, o como, eu só queria o resultado ali. Então, eu sempre tive encargo de liderança, de gerência. Então, eu não sabia tirar o melhor das relações. Então, quem não era tão bom quanto eu, quem não era tão ágil quanto eu, os conformes, os estáveis, eu queria atropelar. Eu falava, não. Demite que é lento. Então, coitado de mim, viu? É isso. Agora não, amigo, porque agora eu tô curada. Mas por não ter essa gestão emocional, não entender. Eu falo, quanto mais eu sei sobre mim, mais eu consigo entender o próximo. É verdade. É isso. E aí, lendo a Bíblia, eu fui entendendo que eu tava vendo tudo errado e falei, Senhor, vamos lá. Não sei para onde eu vou, mas eu quero uma mudança de comportamento. Me guia. E aí era a minha oração toda noite. Voltei a orar. Por que eu me afastei? Eu me afastei até da igreja com aquela máscara do Deus rígido, do Deus que você precisa ser perfeita. Eu falei, olha só, não tô vivendo um relacionamento santo, né? Tô saindo, tô bebendo. Então, quando eu for santa, quando eu estiver casada, fazendo tudo certo, eu volto para Deus. Até lá, não tem por que eu falar com Deus, porque eu tô vivendo tudo errado. Só que não, cara, ele veio né, Jesus veio até a gente, morreu pela gente justamente por nós, para mostrar que a gente iria falhar e às vezes a gente se mantém nessa distância porque ainda não está perfeita, né? Sim. E aí foi onde eu me retornei para ele, comecei a mudar os meus comportamentos. Ali eu tinha negócio na área da estética lá em Portugal e eu quis empreender no digital. Eu vi uma amiga que ela estava empreendendo no digital, ela estava fazendo muito dinheiro como afiliado no marketing, venda de infoprodutos ali.
E a gente se conheceu lá em Rondônia. Ela falou, amiga, vem fazer, você vai ser uma máquina. Eu falei, gente, esse negócio de ganhar dinheiro na internet, como assim? Esse negócio é meio, né? É torto, esse negócio não é certo. E aí, quando eu fui ver, eu falei, deixa eu ver qual que é. Comprei o curso. Com menos de uma semana eu já estava faturando. Eu já tinha feito mais de R$ 1.700, bati os Caraca. meus 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Falei, eu acho que eu sou boa nisso. Eu acho que eu posso viver disso. E aí começou muita demanda de mulheres vir até mim pedindo mentoria. Lê, porque eu tenho o mesmo curso que você, mas a pessoa não tem a mesma crença de capacidade que eu. Então ela pega o mesmo produto, o mesmo serviço e ela não consegue executar. Uhum. Só que eu não tinha consciência, né, desse nosso linguajar de crença, de capacidade, nada disso. Eu só não entendi. Eu falava, nossa, por que que eu ensino a mesma coisa para uma performa, para outra ela chora que ela não consegue fazer um post na internet? Por que que isso acontece? E como eu fui uma pessoa depressiva, como eu vivi relacionamentos tóxicos, tóxico mesmo. Eu fui de relacionamento tóxico do nível de eu agredir uma pessoa, de eu ir pra cima da pessoa. Quem me vê hoje mais por amor, Não acredita, né, uma Lê? deusa. As minhas alunas me buscam hoje, ela fala, Lê, o que eu quero? Eu falo, a gente passa, sempre que a gente tá treinando time, eu e o meu marido, que é treinador também, a gente passa uma lista para eles para entender qual que é a maior vontade dessa pessoa aprender comigo e com o Deus, né? Com o Deus é performance, disciplina para vender. É que eu chamo meu marido de Deuso, tá? É isso. E aí, comigo é ter equilíbrio, leveza. Eu falo, cara, quem me vê hoje Não nem acredito. imagina o meu passado, o quanto eu era estourada, explosiva, grosseira. E aí eu peguei, tomei essa decisão, comecei a mudar meus comportamentos através do marketing. Eu acabava atraindo muitas pessoas com dores que estavam em relacionamentos tóxicos, que estavam feridas emocionalmente. E eu falava, gente, como que? Porque eu saí desse lugar, só que eu não tinha um método de como eu sair desse lugar. E através do empreendedorismo, mastermind, tudo isso, eu fui conhecendo o desenvolvimento humano. A princípio, eu fui pelo âmbito da espiritualidade, reprogramação através das terapias holísticas ali, tanto é que eu faço psicanálise. Então, eu fui por esse lado, só que eu falei, cara, mas e quem não acredita em Deus? Quem tá perdido, igual eu já estive? Sim. Como que essa pessoa vai se conectar comigo, que tô falando aqui sobre reprogramação mental e tudo? Preciso de algo com base científica. Uhum. E foi onde me indicaram a Febracis, o Paulo Vieira. Na Uhum. época, eu não seguia Paulo Vieira, não me Não sabia quem conectava era. com o linguajar. E aí eu fiz diversas formações dele online, ali, o poder da ação, o poder da autorresponsabilidade. Eu falei, olha, faz sentido o que ele tá falando, né? Na época que ele ainda era, que fala, careca, feio, naquela época, A gente já tava na pandemia ainda não? saindo da pandemia. Ah, saindo. tá. 2021, mais ou menos. É, isso. Aí eu vi, comecei a fazer, e aí eu vim pro Brasil, isso morando em Portugal, né? Eu vim pro Brasil no fim da pandemia para ir no Mastermind em Búzios. Tive um choque de expansão ali, de muita gente próspera, né? Muitas pessoas prósperas através do marketing. Eu falei, cara, eu não entendia metade do que aquelas pessoas estavam falando, que eu falava, cara, só que é nesse ambiente que eu quero estar, é com essas pessoas que eu quero aprender, né? E aí eu vi que havia, digamos assim, a possibilidade de prosperidade para todos. E olha o que eu já estava fazendo, de onde eu tinha saído. E aí foi onde eu vi a indicação do Paulo ali, só que aí eu via ele pulando para riba, né? Fazendo yes lá, aquela coisa. Aquelas coisas, eu falava, esse negócio motivacional, não me conecto. E eu ainda falava. Eu falava para as pessoas que estavam comigo em mentoria e tudo, eu falava assim, então, eu posso até ser treinadora, mas assim, eu não vou ser esse tipo de pessoa que vai ficar pulando pra cima. Gente, vai lá no meu perfil e vê o que tá fixado lá, a nossa imersão na egrégora, que foi yes. até na Febracis, a gente assim, ó, fazendo yes, pulando pra cima. Então eu fui meia descrente, eu fui até, eu nem fiz, eu não comecei no presencial pelo método CIS, eu fui pela formação de fato. Eu fui para formação para pegar ferramentas de reprogramação para usar com as minhas mentorandas ali. Aí eu comecei, entendi, eu falei, nossa, fiquei fascinada quando tem toda aquela explicação científica de como o nosso cérebro funciona, do como reprogramar a pessoa que não acredita em Deus. Eu falo, tanto é que hoje eu tenho alunos dentro da minha escola de todas as religiões, inclusive ateus. Eu já atendi no individual, inclusive ateus. Eu falei, cara, é isso. É esse tipo de ferramenta que eu queria para deixar acessível a reprogramação, a vida próspera, a abundância, a saúde mental para as pessoas. Sim. E aí me tornei perita em autonomia emocional desde cara, porque eu sabia aquilo, né? Onde você mais sofreu, mais Deus irá te usar para ajudar outras pessoas.
E foi assim, amiga, que eu virei, aí eu falei, criei meu relacionamento. Isso tudo, essa toda a minha jornada, eu era solteira, né? Eu estava solteira ali, porque eu tinha uma crença, né? Pra quem, o nosso público aqui já sabe o que é crença, né? Já Sim. Já sabem. estão Já estão doutrinados. manjados aqui no que é É, crença. eu tinha uma crença de que sozinha eu era imparável. Uhum. Mas, quando eu entrava em um relacionamento, tudo degringolava, porque eu sou melhor sozinha. Essa era a minha crença. Se eu sou melhor sozinha, quando eu entro em qualquer relação, o que, que vai acontecer? A minha programação mental vai arrumar jeito de sabotar comportamento, atitudes, para eu sabotar a minha vida financeira, minha vida emocional, minha vida. Tudo, para ir pro fundo do poço. Eu ficava no fundo do poço. Quando eu estava no fundo do poço, eu terminava o relacionamento. Amiga, era 2 meses, eu renascia como uma fênix. Pronto, colocava tudo em ordem novamente. Aí eu falei, cara, eu passei muito tempo me reprogramando, trabalhando a cura interna ali, o fortalecimento da minha identidade diariamente. E Até aí, nesse momento você não tinha consciência do quanto você. Dessa sua crença sobre relacionamento. em sessão, dando aula, em mentoria, porque eu falo, quando a gente ensina, a gente aprende muito, É né? Muito. verdade. Eu dando aula, falando sobre crença e tudo mais, e falando sobre relacionamento, e me preparando para viver o extraordinário. Até mesmo em sessão individual, de reprogramação, seja através do Theta Healing, seja através do coaching integral sistêmico, em vários, porque eu falo, eu bebo de diversas fontes. Sim. E eu realmente busco como ser melhor 1% todos os dias. E aí, nessas imersões, eu entendi essa minha crença. Daí eu falei, vou trabalhar isso, fui liberar perdão, fiz um tour, fui para o meu pai mora em Rondônia, eu em Mato Grosso. Fui pra Rondônia, liberei perdão pro meu pai, né? Eu falei, tem que perdoar, tem que perdoar. Fui pro Mato Grosso, liberei perdão pra minha mãe, liberei perdão pra todo mundo. Eu tava Buda, né? Todo mundo assim. Minha mãe ficou doida. Ficou doida, essa menina ficou doida. Aí, tipo assim, eu tava muito magra ainda, porque a minha disfunção emocional eu descontava no físico, né? Então, assim, o meu físico, as pessoas vão pra compulsão, pras drogas ou algo do tipo. No meu caso, eu ficava muito sem comer, muito tempo só trabalhando, sem comer. Quando eu vi, eu tava abaixo do peso. Tipo assim, eu tenho Você 1,73 tinha de um vício em altura. fazer, né? Fazer, o vício em fazer. O meu valor tava ali em fazer. É aquilo, a pirâmide, né? Muitas pessoas fazem isso. Porque desde criança fala pra gente, amiga, o que você vai ser quando você crescer? É verdade. Que profissão você vai ter para ser alguém bem-sucedido na vida? Ou seja, já cria-se a ilusão de que para ser alguém, para ser algo, para Você ter precisa importância, fazer. eu preciso fazer, eu preciso ter uma família, um cargo, uma determinada posição social. Antes de saber quem você é, né? Exato. E não, é tudo sobre você. Essa é a frase. Minhas alunas já estão até tatuando, Manjadas. fazendo camiseta, tal, negócio. É tudo sobre você. Quando eu entendi isso, eu foquei só no meu. Eu vejo que, de maneira inconsciente, desde quando eu estava em Portugal, eu já estava alinhando a minha identidade. Eu já estava tirando de mim tudo, comportamentos, ações, crenças que não convêm com a mulher que eu nasci para ser. E aí, depois, com consciência e ferramenta, eu só comecei a fortalecer de maneira mais potente quem eu sou em essência, em Cristo, de fortaleza, de sabedoria, de feminina, porque nós que temos essa crença, Em fazer. Queremos fazer mais do que todos. salvar todo mundo, eu era salvadora. E não deixamos ninguém fazer por nós. Exato. E aí eu fui fazer as pazes com isso para então entrar em um relacionamento. Chegou um momento na roda da minha vida que a roda tava toda girando. Só não tinha relacionamento. Porque eu falava, não, quando eu for a rainha da Inglaterra, eu olho para esse lado. Tipo assim, né? Vai que não quero olhar para isso. E aí, todos os meus mentores falavam, Letícia, não precisa, amiga, ter uma coisa e escolher, fala assim, deixar de ter a outra. As duas coisas podem crescer simultaneamente. Você pode até encontrar alguém que vai impulsionar, porque vocês vão crescer junto. E eu falava, fingia demência e seguia. E aí, quando eu me vi preparada, no sentido, eu falei, tá, vou me abrir para relacionamento. E aí eu vi que eu ainda tinha indícios, né? As primeiras conexões eu vi que eu ainda tinha indício de salvadora, porque a pessoa estava precisando de uma coach, de um terapeuta, estava precisando, né? E até que eu criei, eu tinha muita clareza de quem eu queria do meu lado, eu já queria alguém que palestrasse, eu queria alguém que complementasse o meu trabalho, eu coloquei tudo na lista. Vocês têm a lista de vocês? Temos. Eu tinha a lista com tudo, com tudo. Quando eu conheci o Deuso, meu marido, a gente se conheceu, eu falo, tipo assim, foi... Em 5 minutos nós estávamos falando de crenças. Você lembra como eu conheci meu Deuso? Lembro. Adivinha, onde? Chuta, onde eu conheci o meu marido, o Deus da minha vida. Onde? É, Sei lá,
No estádio de futebol? Muita gente acha que por ser treinador, a gente vai conhecendo, tipo assim, muito espiritual. Meu pilar mais importante é o espiritual. Então, o que você vai conhecer na igreja, na imersão, né? Achava que eu ia conhecer lá no Método CIS, não sei o quê. Sim. Não, era um domingo à noite. Agora isso aqui vai causar polêmica. Era um domingo à noite. Eu e minha irmã tinha acabado de assistir aqueles filmes românticos, não tem? Que desperta todos os seus instintos primitivos de você falar, seria legal um relacionamento extraordinário. E aí eu falei, tô fazendo nada. O que que eu vou fazer? Baixar o Tinder. Olha isso. Entendi. E aí eu falei assim, o Tinder, ainda baixei quieta, porque eu falei bem assim, não quero ser julgada, porque eu sei que a minha irmã vai julgar. Porque minha irmã falava, Letícia, o homem extraordinário, ele Não nem vai usa tá no esse Tinder. aplicativo. Eu falei, não, minha querida, é tudo sobre você. Então, onde eu estou, eu vou fazer a diferença. Tanto é que eu baixei o Tinder com 5 minutos, porque eu tenho, né, preguiça daquele negócio. Com 5 minutos eu vi um japinha lá, palestrante. Quando eu dei match, ele já tinha dado match comigo, não tem aquilo. Eu falei, opa, merecimento tá em dia. Já tá, ok. E no meu, eu coloquei na minha conta, linkado ao meu Instagram. Então, ele já foi direto no meu Insta Ele e foi me chamou. ligeiro, né, Foi. Lê? Foi ligeiro. Cara, ele palestrante de neurovendas, né? Ele é neurocientista comportamental, ele atua na parte de neurovendas, então ele sabe ativar os instintos primitivos. Ele sabe se vender, né? Ele correu no meu Insta, daí eu falei, nossa, ainda bem que você me chamou aqui, porque lá eu ia desinstalar o aplicativo e desaparecer. Olhei o perfil dele, você vai olhar o perfil Nada dele, ele é suspeito. um deuso, tipo assim, um deuso. Maravilhoso, posicionamento e tudo mais. Daí ele viu os meus, ele, nossa, que conteúdo legal, super, né? Eu falo, tipo assim, incrível. Aí ele ainda falou, eu tenho essa conversa até hoje. Ele falou assim, parece bom demais pra ser verdade. Qual que é a pegadinha? Aí na hora eu falei, você sabe que isso é não merecimento, né? Achar que parece bom demais pra ser verdade é porque você acha que tá muito além da sua capacidade de criação. E ele falou, resumo, 5 minutos nós estávamos falando de crença. Era um domingo, final do domingo. E ele falou, cara, quero ver se isso é real mesmo. Vamos nos encontrar amanhã para um almoço ou para um jantar? O que que você topa? Aí eu olhei na minha agenda, eu tinha atendimento, sessão o dia inteiro, eu só podia depois das 8. Eu falei, eu posso jantar. E aí eu falei, na segunda-feira nós fomos nos conhecer, chegou lá aquele deus maravilhoso, trincado, enorme, japa. Perfeito, perfeito. Eu falei, então, gostei. Aí a gente se conheceu na segunda, gostei tanto que nós nos encontramos na terça de novo. Acho que foi uns 5, 6 meses depois eu estava noiva, e aí já nos casamos. Nosso trabalho virou complemento um do outro, porque, por exemplo, muitas pessoas, ele dá treinamento de neurovendas, né? Chega até nele, eu quero aumentar faturamento, eu quero que meu time performe mais. Só que a pessoa, se ela tiver todo o conhecimento científico, muitas técnicas de venda, tudo isso, e ela não tiver autonomia emocional, o que que ela faz com tudo isso? Ela se sente mais fracassada e mais frustrada ainda, porque fala, cara, eu tenho tudo na mão e não consigo executar. É verdade. Sim. E, por outro lado, se eu tenho, no meu caso, por exemplo, eu lembro que quando eu olhei o treinamento dele, que eu olhei até porque a gente olhava, trocava conteúdo, e ele falou, me dá feedback e tal, não sei o quê. E aí eu olhei todo o conteúdo dele, eu olhei pra minha estrutura de negócio, como uma boa fazedora, e já apliquei no meu negócio. Foi a semana que eu fiz 6 em 7. Eu tinha a meta de bater 100 mil naquele mês, e eu fiz em menos de uma semana. Falei, caraca, sou boa nisso. Só usando, eu falo, eu sou o maior case dele, ele é meu maior case, né? Eu falo, foi isso. Foi essa troca e comecei a viver o extraordinário em todas as áreas, tipo, de um crescimento em relação à minha saúde, porque antes eu ficava lembra aqueles picos de altos e baixos, de tá, sempre tô saudável, tô muito abaixo do peso, tô rico, tô pobre, sabe? Fez dinheiro, perdeu. Quando eu fortaleci a minha identidade, cara, eliminou a escassez da minha Fluiu. vida. Fluiu em todas as áreas, assim, de maneira sobrenatural. Ou E seja, né? É aquilo que fala no método CIS, aconteceu. aconteceu. Aham. A gente tá bem merchan Método CIS aqui, É. viu, Lê? Porque a maioria dos nossos convidados acabam que são da Fibracis Sim. por conta do nosso ciclo. Ah, Mas a gente adora. É. A gente tem recebido também Tem. agora bastante coaches de fora, de que outros legal. lugares. E o nosso canal tá crescendo, graças a Deus. E Tinder, patrocina nós. Ai, Depois dessa verdade. história de amor aqui, Meus Método alunos. CIS também, do patrocina. Deus, É dos verdade. deuses aqui, já patrocina nós. Lê, e uma coisa assim que eu quero pontuar, justamente sobre o suicídio que você falou. O quanto esse assunto é delicado e as pessoas não têm abordado. E é muito importante a gente falar. Porque as pessoas que estão nessa fase de cometer um suicídio, elas não se abrem. Não, Ninguém sabe o que tá é acontecendo. verdade. E
Uma coisa também que nessa fase me deu muita curiosidade. Por que você procurou a Bíblia? Cara, louco isso, né? Tinha tantas coisas ali, tantos recursos que Tantas você poderia ir opções. atrás. Então, na verdade, não é uma coisa em mim. Eu sempre, pra mim, Deus sempre foi algo muito importante. Talvez tenha sido pela minha criação, que eu tinha uma tia, não era, minha mãe não é religiosa, minha mãe não tem uma religião ali que ela defende, só que eu tenho uma tia, Sônia, que eu, gente, eu falo, tipo assim, tudo isso tá na Bíblia. A minha tia já era coach, já fazia coach antes da gente, né? Tipo assim, porque ela tinha, por exemplo, o mural da vida extraordinária. Ela tinha a casa, ela teve tudo que ela colocou no papel, ela conquistou. E ela nem sabe o que é coach. Ela nem sabe o que é neurociência, comportamento, neuroplasticidade, cérebro, nada disso. Então, ela profetizava sobre a minha vida através de oração. Então, quando a minha irmã nasceu, porque foi assim, minha mãe teve eu e ela não queria mais filho, só que o meu pai convenceu ela porque ele era alucinado para ter um filho homem. E ele convenceu ela a ter mais um filho. Aí ela engravidou e ficou a gravidez inteira falando: vai vir um menino, um menino. Não fez nem ultrassom, porque vai vir um menino. Quando nasceu, nasceu Larissa. Pensa o nível. Quando eu comecei nesse nível de desenvolvimento, trabalhava a mentalidade, amiga, eu chorava por mim e pela minha irmã. Porque eu chorava por mim, pela minha rejeição, e eu falava, misericórdia, da Larissa foi duas vezes pior. Entende? Porque eu e a Larissa, a gente veio assim, a minha irmã mais nova, a gente tem 5 anos de diferença. A gente veio muito, eu falo, nessa vida pra ajudar uma outra. Só que assim, ela seguia muito os meus passos. A gente cortou um vínculo, a gente tinha um vínculo até meio mãe e filha, meio maternal, que a gente cortou recentemente, foi no início desse ano. Que a gente não notava, né? A gente olhando para crenças, ela fazia a vida dela andar, ficar tudo maravilhoso, perfeito. E aí, quando eu estava longe, desvinculada, ela tava voando, ela sabotava, tipo assim, entrava em relacionamento tóxico, a vida financeira já não ficava tão legal, pra quê? Pra ela precisar da minha ajuda. Aí, independente de onde eu estivesse, ela ia pra onde eu estava, aí ficava bem de novo, e eu entendi esse mecanismo. Eu falei, então, maninha, eu acho que a gente tá num vínculo aqui meio maternal. Mas foi por isso, minha mãe trabalhava muito e eu era o que ficava mais próximo dela ali, por mais que eu não tinha intenção de ser mãe dela, eu era o que ela Acabou pegando esse papel. Os espaços acabou não ficam pegando. vazios e você acabou Exato. ocupando esse Foi espaço na vida exatamente dela. isso. E aí a minha tia, ela era da Igreja Universal. Conhece a Igreja Universal? Eu sou universal. Ela era da Igreja Universal, polêmica, né? Porque eu falo assim, quando olha pra minha jornada de estímulo, de prosperidade, você fala, cara, essa menina tinha tudo pra dar errado. Só que quando olha pros meus mentores, você fala, cara, não tinha como essa garota não dar certo. Porque eu falo com os meus mentores, primeiro de tudo é de Macedo. Ele dá um show de empreendedorismo e de reprogramação na prática, usando, é claro, a fé, a religiosidade dele ali, mas ele usando isso, a espiritualidade. Depois vem o Paulo Vieira, que dá um show através da neurociência e autonomia emocional ali. E aí vem Cristo, que é o meu maior, eu falo, tipo assim, qual que é o seu maior mentor, a pessoa que você mais admira e que me fez ser melhor? Porque lá em Portugal, então eu penso que por essa influência, né, olha só, da minha tia, do falar tanto de Deus e de eu admirar. Eu falava, porque eu cresci ali na Igreja Universal, era candidata obreira, antes de sair totalmente, eu gostava. Só que eu não me sentia digna, digamos assim. Então, quando eu fui para fora, eu falei, já que eu não vou cuidar, ser tão obsessiva pelo meu corpo, pelo fazer ali, o que que eu posso colocar de um hábito novo? Foi uma coisa muito assim, ninguém me falou para fazer. Aí eu falei, vai ser ler a Bíblia toda. E aí, lendo a Bíblia toda, eu entendi que tava tudo errado. Da Bíblia. Só que eu penso que quando eu tomei aquela decisão lá atrás, tipo, Deus, não sei o que que eu tô fazendo, me direciona, talvez venha daí esse nosso. Eu falo, tipo assim, esse feeling, essa vontade de ler a Bíblia. Porque eu não estava frequentando igreja, eu não estava com contato com ninguém espiritual. Pelo contrário, depois que eu comecei a fazer isso, aí automaticamente eu comecei a me conectar com pessoas que estavam, eu diria assim, fervorosas ali na fé, alimentando o pilar espiritual. Ele é muito bom quando... Ó, rotineiros. Ah, rotineiro. Nossa, esqueci de desligar. É muito bom quando a gente começa a ter os relatos do que a fé traz na nossa vida, porque é como se a gente fosse ativado naquele momento. E ouvindo você falar, eu tenho certeza, assim como no episódio anterior, assim, a gente falou muito sobre fé, sobre espiritualidade, eu tenho certeza que pessoas vão ser ativadas por Com conta certeza. dos nossos bate-papos. E é muito lindo ver você falar, é muito lindo a forma como Deus trabalhou na sua vida. E Sim. quando você foi fazer o coach, você acha que você já tinha
Foi surpresa pra você o nível de inteligência emocional que você alcançou? Porque você já tava ali num processo Intenso, né? espiritual Eu já ali, tava, de, verdade. de trazer os ensinamentos da Bíblia aplicados na sua vida, que são de inteligência emocional. Você acha que foi... Cara, eu acredito que foi sim um divisor de águas em termos de clareza. Uhum. Porque havia muita coisa, eu já tinha muita teoria, eu já aplicava muita coisa, só que eu não tinha uma clareza sobre a minha metodologia. Eu falo, isso é uma coisa muito importante, E o porque coach te deu clareza nisso. exato. Clareza da minha identidade, clareza pro meu posicionamento. Por que que eu vejo, tipo assim, muitas pessoas, quando eu entrei na sala da minha formação, eu era mais nova. E tinha um monte de gente lá que perdeu milhões, que não sei o quê, que eu falei, o que que eu tô fazendo aqui? Né? O que que eu tô fazendo nessa sala, gente? Tipo, todo mundo mais velho que eu, já tinha comido a Febracis, eu nem sabia. Febracis, o quê? O povo falava de método CIS, eu nem sabia o que era método CIS. Quem já foi pro método CIS? Só que eu tinha uma sede, e é uma coisa, eu acho, minha, de evolução, de ser melhor. Por quê? Porque eu me lembro que os módulos são assim, você faz o primeiro módulo em um mês, aí tem uma pausa e você faz o segundo módulo em outro mês. Eu me lembro que de um módulo para o outro, nós temos acesso ao sistema e uma lista de livros para ler. Sim. Eu comi aqueles livros. Eu não me lembro quantos livros eu li, mas eu lembro de ficar envergonhada quando nós chegamos no segundo módulo. O Lucas, que era o treinador lá de Campinas, que foi lá em Campinas. Foi o meu treinador. Ele é maravilhoso, fala aí. Ele vai vir aqui no Coaching Cash. Incrível! Ele vai vir. Amo Eu ele. também amo ele. O meu primeiro módulo, eu fui muito honrada. Eu fiz com o Paulo e com o Daniel Goleman. E aí, depois, o segundo módulo, eu conheci o Lucas. Caraca, Lê. Olha isso, Que muito engraçado. bom, né? Não, e o Lucas, Lê, sério, quando eu cheguei, eu tava tão detonada emocionalmente, e eu falava assim, Lucas, essa é a minha última esperança, chorando, assim. Se eu não mudar agora, eu vou desistir. Ele só virou pra mim e falou assim, olha, Ana Laura, faz o favor de confiar no processo. Eu falei, ok, vou viver aqui, né? E foi surreal. E aí ele falou, eu lembro que no segundo módulo ele perguntou quantos livros vocês leram e tal. E aí ele levantava a mão, 1, 2, e eu tinha lido muito mais. Eu tinha lido quase metade da lista. Então eu fiquei com vergonha de tipo, mano, sou louca, né? Porque olha quanto estímulo eu consumi, mas é essa a minha sede. Por isso que eu vejo até diante da minha turma, eu performei de maneira muito grandiosa, muito potente, só que vinha já de uma construção, de uma jornada que eu já tinha. Por exemplo, eu já tinha um posicionamento, eu já tinha um posicionamento em relação a marketing, em relação à venda, em relação a mim mesma. Então, a metodologia do coaching integral sistêmico, e é importante falar integral sistêmico, porque tem um monte de gente que faz diversas outras formações e acha que são. E não são. E não são iguais. Não são, não sabem ainda. Tipo assim, não tá mudando se não traz reprogramação mental. Se tá no motivacional, inspirador, é incrível, só que é raso para mudar uma mentalidade. Principalmente uma mentalidade que tá com tanto problema emocional, igual era a minha. Então, todo aquele estímulo me deixou fascinada, só que também preocupada, porque eu falava, cara, e depois que acabar isso daqui? Eu não vou ter ninguém aqui, porque eu não tinha ecossistema. Eu sempre fui muito isolada, muito sozinha. Então eu falei assim, não tem ecossistema. Depois sair daqui, o que vai ser de mim, né? Tipo, com isso. Mas aí me trouxe clareza para o meu posicionamento. Eu olhei para as ferramentas, é aquilo que o Paulo fala. Ele fala, você não precisa confiar em mim, confia na ferramenta. Confia no seu processo. Eu me lembro até isso. A primeira aluna que eu fui atender para aplicar o coaching integral sistêmico, ela chegou até mim destruída. Assim, igual eu tava lá no passado. Só que assim, muito destruída. A nível de um suicídio da vida. E eu ainda me lembro de ficar apavorada e eu procurar o meu mentor dentro da Febracis e falar, meu filho, se eu não der conta dessa menina, ela vai morrer de fato, porque ela tá acabada. E ele falou pra mim, cara, só confia na metodologia e aplica o que você aprendeu. Ninguém chega até você por acaso. Então você tem capacidade para executar. Pronto, só falei, é isso, não é sobre mim, é sobre a ferramenta, só executa. Dei o meu melhor em executar e em aplicar. Eu acho que isso aqui é muito importante, que também eu vejo muitas pessoas consumindo diversas formações, a grade inteira se tornam obesos intelectuais, só que não vivem a metodologia. Eu falo, existe uma grande diferença entre ter autoridade e ser autoridade. Letícia, por que eu sou autoridade em autonomia emocional? Porque eu peguei toda a ferramenta, todo o conteúdo, eu apliquei na minha vida, eu transformei a minha vida para gerar transformação na vida das outras pessoas. Muitas pessoas têm essa sede de, talvez, o querer
ser, o ter para ser, inverte a pirâmide ali e não tem consistência para aplicar na própria vida para gerar um impacto. Então, É assim, verdade. quando você se transforma, é aquilo. Quando você muda, tudo muda. Começa por Seus você, resultados. né? Os É tudo resultados. sobre você. E Lê, você pensou em algum momento ser coach? Só coach? É. Só coach. Só coach é pouco para toda a minha jornada. Porque, por exemplo, ficar presa em uma caixa, somente uma metodologia, diante de tudo que eu já havia consumido, começou a se tornar vago, pouco. Meus alunos precisavam de mais, porque eu sou muito, né? Eu falo, a dominância, a minha empresa cresce justamente por essa minha busca de entregar o melhor, de entregar a mais. Então eu via que coisas que eu bebi da fonte do Teta Healing, que coisas que eu bebi de outras fontes da neurociência de reprogramação, caberia. Contribuíram. Mentorias que eu fiz iriam contribuir para um processo mais grandioso, que daí sai a DSE, né, que é o desbloqueio sistêmico exclusivo, exclusivo Que diante nome da chique. sua demanda, né? Querendo ou não, você acaba tendo um leque de possibilidades em relação aos treinamentos. Uhum. Porque, por exemplo, eu já fiz outros treinamentos de inteligência emocional que hoje agrega aquilo que eu quero para minha vida. Então, por exemplo, eu Isso. fiz um treinamento chamado Leader Training, onde lá eles trabalham muito inconsciente. Então, no momento em que eles trabalham o inconsciente e eles estão reprogramando o inconsciente, isso vai trazendo a possibilidade de você entender a mudança que você Uhum. quer. E junto com o coach e com o que foi trabalhado lá, eu consigo entender tanto a parte emocional e quanto a parte racional daquela Sim. coisa. Aham. Então você consegue distinguir essas duas partes. Isso que é interessante da inteligência emocional, que ela pode trabalhar tanto a parte consciente quanto a Quanto parte inconsciente. inconsciente. É maravilhoso. Eu falo, quando você tem persistência e paciência com o seu próprio processo, a clareza ela vem de forma muito natural. Porque eu vou dar um exemplo. Teve época que eu só atendi terapia. E tudo dentro das caixinhas. Teve a época que eu estava conciliando. De manhã eu atendia só terapia, à tarde eu atendia só coaching integral sistêmico e à noite eu dava mentoria de marketing. Eu transitava entre todas essas coisas. Só que eu falava, cara, o que E você separava os conteúdos? Separava. Não, é separadinho, cada um na sua caixa. Até que eu entendi, eu falei, cara, houve maturação. Eu tinha muito estudo de casa, eu falei, agora chegou o momento, meus alunos estão pedindo mais, preciso de mais, tipo assim. E aí foi onde eu fui criando a minha própria metodologia com tudo que eu tinha em mão, com tudo que eu apliquei, porque é aquilo que o Paulo fala, ele fala bem assim, você vai chegar onde eu não cheguei. Porque a pessoa que se conecta com você vai se conectar só com você. É É verdade. com o seu jeito de ser. Eu ia fazer esse comentário. Se de algum momento, assim, quando a gente começa esses processos de transformações e a gente sabe que as pessoas não chegam até nós por acaso, Uhum. a minha pergunta ia ser: em algum momento você ficou com dúvida se você ia ter clientes para essa mentoria que você estava ali montando? E é justamente porque o público sempre vai ter. Sempre. Sempre. Mas em algum momento você duvidou disso? Cara, não. Não. Porque eu sempre fui muito boa em entregar resultado. Eu sempre, por exemplo, quando eu comecei no marketing, a venda ali através do infoproduto, tem muito julgamento, né? O povo fala, nossa, mas dinheiro fácil, será que vai conseguir? Não sei o quê. E eu sempre, muitas críticas, porque muitas pessoas vão te criticar. Você tá pulando pra riba agora, fazendo yes, o que é isso? Ai, virou namastê, agora é só gratidão, vai ver de luz. Tipo assim, tem esse papo. E aí, eu falava bem assim, sempre foquei nisso, os meus resultados falam por mim. Então, eu sempre foquei em fazer o meu melhor com o que eu tenho na mão. E aí o processo se torna natural. Eu sempre tive muita demanda, eu falo, a minha entrega, talvez, né? Não, óbvio, a minha crença de capacidade em gerar resultado. Então, por exemplo, eu falo, eu fiz o meu 6 em 7, quem entende de marketing, sabe? Totalmente orgânico. A gente fez uma imersão, a nossa primeira imersão em conjunto de casal, eu lotei ela sem ter uma página de venda. Tipo assim, totalmente inconsciente. Eu falo, tipo assim, porque o meu gerar, o meu servir, o porquê que eu faço isso é muito além de mim. Por exemplo, eu falo, cara, só 2%, segundo Daniel Goleman,
usufruem realmente fazem a diferença. É muito pouco. É A muito gente pouco. olha para uma população doente, com sede. Muitos estão com sede, igual eu estava, de transformação, de crescimento. Então, eu tenho que abrir a minha boca, é a minha missão de vida, e transbordar só o que eu sou. E isso é uma coisa muito importante que eu vejo, principalmente para quem está se formando, acabou de se formar. Às vezes, no modelar o outro, a pessoa perde a própria identidade, porque ela não está fortalecendo quem ela é. Então, ela viu que para você funciona esse tipo de posicionamento e ela quer ser igual. Só que Começa a nós espelhar, né, essa pessoa. começa a espelhar e aquilo, e fica forçado. Não adianta. O meu marido, ele é super influente, tá entendendo? Ele é palestrante, ou palestrante. Ele é influente puro, ele é super explosivo, a entrega dele é em alta, é um nível de energia alto do início ao fim. Se eu quiser fazer igual a ele, eu vou ficar esgotada, porque eu performo em outra, eu falo, tipo assim, em outra frequência. E esse é o importante, porque eu falava, né, agora... Eu, principalmente nessa fase de transição, é importante trazer, porque eu tive essa fase de transição que eu falava, nossa, eu tô com um público aqui, por exemplo, para falar de reprogramação mental, eu tinha um público no meu perfil de marketing, que tava lá para fazer dinheiro através do digital. Eu falei, cara, como que eu faço essa transição? Eu sempre fiz transição de maneira muito consciente com um plano de ação. Falei, pera, eu tenho na minha base hoje um público de mulheres sofrendo, escassa. Então, ela não consegue. Hoje, no meu processo DSE de desbloqueio, 10 sessão comigo, você vai pagar 35 mil à vista ou 39 mil parcelados sem juros. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E eu já mirava nisso, né? E eu falava, e claro, meu mentor falava assim, falta 300 mil. Então, é para lá que eu tô olhando. E na época, eu lembro que a minha ambição era o quê? 22 mil, o meu processo era o que eu queria de ticket. Mas na minha base, eu não tinha público consciente, preparado, com condição para esse nível de negociação. Então, usando a minha base, o que eu posso entregar a mais para essa minha base? Que foi para onde eu fui levar as pessoas para terapia, que foi para onde eu fui levar as pessoas para uma mentoria de marketing. Com isso, eu ia investindo em mim, em novos lugares, em novas conexões, para trazer essa construção de posicionamento através da minha evolução. Hoje, por exemplo, eu não atendo só a terapia, eu não atendo. Não atendo, eu não tenho horário, eu não tenho agenda e tá tudo bem. Eu tenho pessoas na minha base que vai fazer esse tipo de atendimento. Por quê? Porque eu estou em outro nível de performance, de entrega. É importante a pessoa ter essa consciência da transição dela e ser ela. Eu falo, tipo assim, seja você que vai dar certo. E as pessoas se conectam, às vezes não vão se conectar com você, às vezes vão se conectar comigo exatamente por quem eu sou. Uhum. Às vezes a gente vai falar as mesmas coisas, mas do jeito que você fala, Letícia, Exato. a pessoa não vai entender ou não vai gostar e vai gostar do meu É jeito. isso, cara. Então, o público sempre vai ter Pra para todo todos. mundo. E é esse olhar que a gente quer trazer de abundância. Isso. Porque se a gente não tá olhando dessa maneira de que vai sobrar, a gente tá olhando pra falta. E se a gente tá olhando pra falta, a gente vai ter falta. E eu falo, se você tá olhando pro negativo, você vai ser muito mais sobrecarregado pelos nãos que você leva. Eu falo, tipo assim, o que eu falo não é pra todo mundo mesmo. O meu processo, o desenvolvimento, a minha escola, a minha metodologia, não é pra todo mundo. Só que tem várias pessoas. E eu falo, no momento que eu tô ali, gastando meu tempo, muitas das vezes, investindo em tentar falar com um público que não quer levar um nível de consciência, eu tô deixando várias almas sedentas pelo meu Sim. conteúdo, desamparadas. Então, posicionamento, e foi uma coisa que eu tive que aprender, porque eu tinha dificuldade, eu queria salvar todo mundo, né? Eu queria salvar todo mundo, então eu queria, meu Deus, mas eu quero dar base, o que não tem condição, todo mundo, eu quero. E aí eu entendi que isso vinha, porque é tudo sobre você, isso vinha da minha falta de posicionamento e da minha dificuldade em dizer não. Da minha dificuldade. Porque se eu vou dizer sim para um público high ticket, para um público que vai consumir a escola, um público de nível de consciência elevado, eu estou dizendo não para muita gente, para as pessoas que estão ainda no, vamos dizer, num nível de mentalidade rasa. E eu falo, existe tempo de despertar para todo mundo. Isso é saber Como é que você respeitar. lidou com isso? De ter que abrir mão de um público pra atender outro? Eu comecei a ver que eu tava sobrecarregada. Quando eu falo bom start, é quando você vê que você tá fazendo muito e o resultado tá aquém do que tu tá fazendo, tem que haver um recálculo de rota ali. Eu falei, o que é isso? Tá faltando posicionamento para o meu público. Não adianta, por exemplo, a pessoa que tá no quarto escuro, que ela não quer, ela não consegue.
eu vou dizer, consumir o estímulo que eu dou. Uhum. A pessoa que tá naquele nível. E eu me lembrei de mim, de fase, que há fases para tudo. Teve a fase da Letícia empreendedora, que já estava sedenta, que já tinha poder aquisitivo para pagar por mentorias, que já estava sedenta para ir pro próximo nível. Mas teve a fase da Letícia que estava na fase de sobrevivência. Se você falasse para mim sobre abundância, eu ia rir da sua cara, porque a minha mente não conseguia nem conceber, nem entender do que você estava falando. Sim. Olhando para minha realidade, era muito distante. Então eu olhei para aquilo e falei, não adianta falar para essa Letícia. Essa Letícia, ela vai se desenvolver através de outros meios. Eu falo, da minha entrega, por exemplo, o Egrégora Cash existe por isso. Existe muita entrega de conteúdo. O que eu puder entregar, eu tô aqui hoje, eu tô servindo. O que eu puder entregar de conteúdo, eu faço palestra, eu falo, tipo assim, a gente palestra por quê? Justamente para levar essa mensagem para as pessoas. E eu faço isso no meu servir para atingir o maior número de pessoas. Mas o meu trabalho, o DSE, são para poucos mesmo. São para poucos, entendeu? É para quem já viveu essa jornada. É o funil, é a esteira de produto, digamos assim, sabe? Sim. E é respeitar o processo. Eu lembro de uma amiga que quando eu entrei no coach, ela veio até, ela é lá de Rondônia. Ela veio, minha filha, ela é muito religiosa, muito religiosa. E a gente se conectou até porque a gente falava, quanto mais próxima de Cristo estamos, mais próximos estamos uma da outra. Porque eu vivia lá em Portugal e ela em Rondônia e a gente fazia leitura da Bíblia juntos. E aí a gente estudava e se ajuda muito. Mas quando eu entrei nessa fase, abundância, plenitude, alta performance, era o oposto, porque mediante ela é muito católica, a crença dela é de carregar a cruz, é de sacrifício, é aquela dor. Sim. Era o oposto do que eu estava comunicando. Então ela veio tentando, acho que salvar minha alma. Ela veio até lá de Rondônia, ela veio com um artigo de um padre que ele estava descendo a lenha em coach. Ela veio, você acredita? Acredito. E ela sentou comigo e ela falou, amiga, vamos conversar. Eu falei, vamos conversar. E aí ela começou a falar, e aí eu entendi, ela tá fervorosa naquele momento, assim, sabe? Aí eu entendi que não tinha o que falar, porque a mente dela já estava totalmente, ela já tinha uma crença Já sobre tava aquilo. convencida. Ela só veio pra me convencer de uma coisa que pra ela não faz sentido. E eu falei, amiga, eu te amo. Eu lembro que eu ia até passar. Ela veio de Rondônia, a gente ia passar dias aqui em São Paulo. Só que eu tinha vários atendimentos e eu prezo pelo meu bem-estar. Porque eu só consigo entregar o melhor pro outro se Se eu você estou estiver bem. bem. Então, Isso energia, até é uma forma de amor frequência. próprio. É isso, energia, frequência. Se eu quero entregar o melhor para as minhas alunas, é uma forma de respeito também. Eu tenho que estar no meu ambiente bem. E aí, como tava pesado, né? Porque ela veio pra. Não, tá errado, não sei o quê. Eu falei, amiga, te amo. E eu falei pra ela exatamente com essas palavras. E ela tava vivendo por uma fase muito difícil. Ela tava vivendo por uma fase de depressão. E aí ela foi para outros caminhos. Ela foi através de medicações psiquiátricas, tudo isso. Ela tava, ela com uma relação difícil com a filhinha pequenininha por questão de sobrecarga emocional. E, cara, eu tinha ferramenta para ajudar ela, só que ela não queria naquele momento. E foi onde eu falei para ela, falei, amiga, eu te amo. Eu tô entendendo nesse momento que o que eu posso fazer por você é orar por você. Talvez, eu falei pra ela, você vá se conectar com alguém que faça exatamente o que eu faço, só que é uma pessoa super religiosa. Então vai casar com os seus valores, vai haver uma identificação ali. E aí você vai entender do que eu tô falando. Eu falei pra ela, falei, por isso eu vou embora, porque eu tenho atendimento e tudo mais, fica com Deus, se precisar de mim, tá aqui. Mandei um textão pra ela, se precisar de mim, tá aqui. Se você quiser sair desse lugar, é o que eu falo para minhas amigas, se vocês quiserem sair desse lugar de dor, de escassez, de sobrecarga mental, eu sei como sair. Mas só me procure se você tiver decidido a sair desse lugar. Se for só pra buscar colo, eu te dou colo uma vez. Mais que isso, você não vai ter. E aí eu fui embora. E aí o que aconteceu? Continuei vivendo a minha vida, fazendo o meu conteúdo, fazendo o meu trabalho. Resultados falam por si só. Minha profetização também. Ela aconteceu que ela se conectou com uma pessoa que começou a falar. Ela era tinha as mesmas crenças, as mesmas ideologias religiosas ali. Ela começou a ouvir e ela falou, cara, mas isso é parecido com o que a Letícia fala. Ela me contando. Isso é parecido. E ela começou a dar mais atenção. Tecnicamente, ela começou a viver o coach ali sem saber que tá vivendo. E ela começou a melhorar a vida dela, começou a cuidar da saúde, começou a cuidar de um monte de coisa. Daí ela veio se conectar, ela veio até me perguntar, então, e o método CIS e não sei o quê? Então eu fui transbordar e passou anos para isso acontecer. Então, a gente tem que aprender também a O respeitar momento do o outro. tempo do outro. E ler, eu tive que aprender isso na pele. Porque quando eu comecei a mudar, assim, imagina, eu venho de uma família toda disfuncional. Aí eu começo a ficar funcional, a minha vida começa a fluir, começa a estar bem, começa a sorrir, começo a ver que não é porque a minha família é assim, que a minha futura família vai ser assim. Exato.
Eu só queria pegar todo mundo assim, enfiar numa caixinha e jogar lá no E CIS. levar, né? E assim, e aí eu tive que aprender na dor Aham. a respeitar o momento desse. Não era porque eu tô vivendo isso e que eu tô tendo resultado que as pessoas querem isso pra vida delas. Exato. E muitas vezes ela nem sabe até o ponto que ela pode chegar de transformação. Não tá preparado pra receber, sabe? Exato. E uma coisa também que eu falo muito e que eu deixo muito claro para as pessoas é que eu sou muito a favor da evolução, seja ela como for. Então não é o coach. Se você se encontrou em qualquer lugar que tá te trazendo bem-estar, tá te trazendo transformação, evolução, seja no pilar espiritual, seja no pilar profissional, intelectual, continue, Mantém o estímulo, né? mantenha, porque se tá te fazendo bem e não tá prejudicando ninguém, tem por que não? Você precisa ter estímulo, você precisa ter conexões para sua mente, sua comunicação entender que você pode ir mais além, você pode buscar resultados, você pode traçar metas e objetivos, porque é isso que você precisa para trazer a oportunidade de você ter mudanças na sua vida também. Mas eu falo, por ter bebido de diversas fontes, até parei pra estudar várias religiões, até pra entender, eu falo, cara, tá todo mundo falando a mesma coisa de maneira diferente. Uhum. Tem um método diferenciado, um linguajar diferente. Nós levamos muitos entrevistados inspiradores lá no nosso Egrégora Cash. E quando eles começam a contar a jornada deles, eu começo a identificar que dentro da nossa escola, da E2AP, tem 17 princípios de reprogramação. Passa pelo momento de tomada de consciência, de reprogramação e de expansão ali. Quando eles começam a falar sobre a jornada, eu só vou dando check nos princípios que foram aplicados. Há um padrão de comportamento, de mentalidade. Então é assim, Falam que não tem receita de bolo, mas tem é o que sim. funciona, né? Tipo assim, pra você e nesse momento da vida. Exato. E Lê, uma coisa também muito legal pra gente falar aqui que você comentou sobre essa tua amiga que não estava na mesma dimensão ali naquele momento que você. Foi fácil pra você abrir mão, sabe por quê? Tem muitas pessoas, inclusive eu, agora falando de mim, sei que preciso talvez me afastar, que a conexão já não tá boa com aquela pessoa e a gente sente que não tá mais tendo ligação. Sim. E fico com aquele peso no coração. Nossa, essa pessoa fez tanta parte da minha vida, agora eu vou me É afastar. verdade. Como é que foi pra você? Cara- Como é que você entende esse afastamento e essa troca de conexões? É essencial. É essencial você. Eu falo, quando você expande, quando você adquire esse método de vida de crescimento, constante expansão, nem todo mundo vai te acompanhar. E por mais que você ame. Você falou que você queria levar todo mundo no método CIS. Deixa eu te contar, quando eu fui perdoar meu pai, minha mãe, eu fui com o livro lá, A Raiz da Rejeição, Cavaleiro Preso da Armadura. Você não tá entendendo? Eu li pra eles. Eu fiquei tipo assim, mãe, vem cá, porque eu sabia que se eu desse, não ia ler. Eu falei, vem cá, eu li. Eu fui lá em Rondônia, a minha madrasta e ela gostando. Passei dias, tipo assim, lendo durante o dia, à noite eu fazia minhas coisas, e eu falava, na hora que acordava eu já lia novamente, li Você o fazia livro. por eles. Eu lendo aquela cena. Não, você precisa entender isso. Eu li. Vai entender sim! Exato. E aí, eu sei que a gente tem essa sede. Eu falo, é como a gente tomar um sorvete bom. E aí a gente quer que todo mundo prove. É tão bom, né? Mas foi na prática também que eu aprendi a respeitar o tempo do outro. Porque senão você tá se esforçando à toa e você vai ficar frustrado. Porque o outro não te escuta. Então, há a necessidade de romper. Por isso, hoje, eu sou muito categórica e priorizo a mim, o meu crescimento. É amar o próximo como a mim mesmo. Então, se você não quer vir comigo, o meu estilo de vida é abundância, é expansão, é leveza, é extraordinário. Se você não quer fazer parte dos 2%, tá tudo bem, fica aí. Se em algum momento você despertar, conte comigo aqui. Na prática, isso foi difícil? Eu sempre fui muito pragmática em executar, sabe? Porque eu vou dar um exemplo muito claro de dentro de casa. A minha irmã, ela sempre seguiu padrões do que eu fazia. Tudo que eu fazia de bom, ela fazia 2 vezes melhor. Tudo que eu fazia de ruim, ela fazia 2 vezes pior também. Era tipo isso. E aí, eu vivi relacionamento tóxico. Ela foi lá e entrou em um relacionamento tóxico. E aí, ela tinha um relacionamento muito disfuncional. No início, eu tentei salvar. Eu fiz tudo que eu pude. Eu levei, vamos todo mundo pro método CIS, vamos. Fiz ela levar o namorado. Quer fazer individual? Eu atendo. Vamos. E automaticamente eu transbordo isso aqui o tempo inteiro. Então, a pessoa tá comigo, ela tá ouvindo autorresponsabilidade, ela tá ouvindo consciência, reprogramação o tempo inteiro. Até que eu entendi que aquilo, eu tava começando a ficar pesada, porque eu queria falar de abundância e a pessoa queria reclamar de novo. Aquilo, quer reclamar de novo. Até que eu cheguei num ponto dela, eu vi que estava me afetando, isso é importante. Olhe para si e tenha essa consciência. Pera, realmente está me afetando. E aí é o momento de você se posicionar.
Foi onde eu cheguei na minha irmã e falei exatamente pra ela. Falei, maninha, seguinte, eu te amo, só que essa energia, essa frequência de escassez não vai parar o meu processo. E é por isso que a partir de hoje eu não quero saber do seu namoro, do seu relacionamento. Porque ela, eu já tinha ido, por exemplo, na delegacia com ela pra registrar boletim, depois Nossa. voltar daquele caos de Uhum. relacionamento tóxico. Sim. Eu falei, até aqui eu te ajudei. Por isso que eu falo, olhe pra si até onde você consegue contribuir sem você parar o seu processo de crescimento. É isso. Então eu falei pra ela, até aqui eu te ajudei, já te dei diversas ferramentas. Quando você quiser usar, bem. Se você não quiser usar, amém. Aqui a gente vivia junto, né, dividia apartamento, eu falei bem assim, quando eu saio, viajo, pode receber seu namorado aqui de boa. Só que quando eu chegar, eu quero que esteja tudo limpo, assim, ó. Já limpa a energia do ambiente, porque eu não quero nem sentir. Põe o sal grosso ali atrás da porta. E fui ver minha vida. Aquilo que eu falo, resultado fala mais do que você ficar falando. Só Verdade. seja. Eu comecei cada vez mais a ter resultado financeiro, em performance física, profissional, cada dia melhor, viver um relacionamento extraordinário. Automaticamente ela foi vendo, ela falou, cara, não tá legal. Ela tomou a decisão de romper, de entrar na jornada no tempo dela, mas pra mim não ficar paralisada, carregando um peso morto ali, eu tive que romper. E eu falo, pro novo chegar, o velho tem que sair. Então, assim, permita-se. A gente fala dentro da E2AP sobre o nosso princípio de deixa o seu sonho te destruir. A Letícia de hoje, ela só consegue ter o nível de performance física que eu tenho hoje, o saldo bancário que eu tenho hoje. Para ter um novo resultado, tem que nascer uma nova Letícia. Então, para ter novas conexões, novos amigos que edificam a minha vida, que são prósperos, que são abundantes, eu vou ter que deixar sair os escassos, porque nem todo mundo vai me acompanhar. E aí é onde você abre o fluxo, porque automaticamente, quando você vai deixando essas pessoas, e eu sei que é difícil às vezes porque é familiar, é muito próximo, é alguém que te ajudou quando você tava ferrado lá atrás. Cara, só ama, comunica amor para essas pessoas, mas com consciência. Sim. Oxe, não posso ficar tão próximo porque essa minha amiga, ela gosta de reclamar. Eu tenho amigas que eu acho maravilhosas, incríveis, só que eu não posso ficar perto porque elas reclamam do marido cedo, meio dia de tarde. Quando elas quiserem mudar e se posicionar para viver com Deus o extraordinário, pode vir falar comigo que eu vou te ajudar. Enquanto ela não tomar essa decisão, eu amo, desejo o melhor, só que eu limito as minhas interações, eu não dou ouvido. Vou dar um exemplo, eu não falo sobre relacionamento para quem não vive um relacionamento extraordinário. Eu não peço conselho para quem não tem solução para o meu problema, para quem não está onde eu gostaria de chegar. Até porque tenho isso acaba te puxando pra trás, né? É exatamente isso. E Lê, o que a inteligência emocional te trouxe de mais benefício, você acha? Equilíbrio, eu diria. Porque é limitado, nossa energia, eu falo, equilíbrio, consciência sobre a nossa energia, de fato ela é limitada. A gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, porque às vezes as meninas me perguntam, como você consegue estar plena, palestra, tem um Deus e atende no individual e tá sempre plena desse jeito, tipo assim, como você consegue? Eu não consigo. Você tem que entender realmente que não dá pra fazer tudo. As minhas deusas falam bem assim, nossa, mas como que você tem energia pra ter um relacionamento extraordinário, o sexo extraordinário, de fato, assim? E eu falo, cara, vai ter que sair de algum lugar. Então, se na sexta-noite eu quero o meu momento de qualidade com meu marido incrível, eu já olho a minha agenda pra flexibilizar qual vai ser os outros dias da semana que vão estar mais apertados. E da sexta em diante, a partir de determinado tempo, eu vou fazer a minha unha, eu vou relaxar, porque eu estando melhor, eu vou estar com mais energia, com mais entrega. É Então, verdade. tenha a agenda, assim, ó, aquela agenda nossa programada, com muita clareza e alimentando os seus valores. Então, autonomia emocional, e é importante falar isso daqui, porque muita gente faz método CIS, ou vai numa imersão, ou vive o processo, e acha que porque eu sei, eu sou. E é diferente. A autonomia emocional, ela não é racional, ela é emocional. Sim. Se é emocional, existe uma construção. Então, há dificuldades que hoje, quando eu passo por uma dificuldade, a minha ação em relação a essa dificuldade, ela depende totalmente da minha autonomia emocional, que é uma.
Daqui 2, 10 anos, vai ser outro nível de evolução. Então eu vejo, é aquilo que você olha para trás e fala, nossa, antes determinada ação do outro me afetava, hoje já não me afeta mais, porque houve uma maturidade ali da sua autonomia emocional. É uma constante construção. Então, Sim. essa consciência de que é construção, de que é todo dia fortalecer o emocional, senão você vai regredir de fato, foi o que eu falo, tipo, startou minha jornada e fez minha vida ficar mais leve, assim. E uma coisa que você falou também sobre os valores. Eu acho que nessa parte de consciência de quais são os seus valores principais é muito importante para você estar recarregado Muito, para dar o seu melhor muito. nos outros pilares que você tem. Porque, gente, entenda, o nosso coaching é coaching integral sistêmico, ou seja, nossa vida é dividida em sistemas e cada um dos sistemas, conjugal, profissional, intelectual, espiritual, eles de certa forma estão interligados. Se você tiver uma nota baixa em algum, a tendência é que eles caiam. Por quê? Não tem, por exemplo, como você talvez esteja com um problema dentro do seu casamento. Vai trabalhar, a sua cabeça não tá totalmente focada lá. Não tem como você separar o teu problema e ir trabalhar e fingir que nada tá acontecendo. Sim, tá tudo interligado, né? Tudo tá interligado. E vai atrapalhar a tua performance. Então, a partir do momento que você descobre os teus valores, o que é realmente importante na sua vida, o que é essencial de fato, você dá atenção pra isso e isso te energiza. Você ter um momento de amor, igual ela comentou aqui, autocuidado, é o momento que eu vou me cuidar, é o momento que eu vou dedicar ele pro meu marido. Esses momentos são essenciais para que ali na frente, nos próximos dias, ela esteja carregada com uma energia boa para dar continuidade no segmento dela. Mas eu acho que às vezes as pessoas se perdem, igual eu me perdi, por falta de clareza. Eu vou dar um exemplo. Quando me perguntava, Lê, o que é mais importante para você? A primeira coisa que vinha na minha cabeça era Deus. Deus, Deus. Só que quando eu olhava a nível de congruência, quanto tempo você tem alimentado seu pilar espiritual? Com que frequência você está falando com Deus? Qual que é a intensidade, a segurança que você sente em relação a esse pilar? Tava muito medíocre. Tava de vez em quando lá e nunca. Então eu sei que isso é uma coisa que me abastece. O meu espiritual é o mais importante para mim. Então, se eu não alimento o meu espiritual com constância, e para isso Letícia, eu preciso dedicar tempo de qualidade. Então, o que você precisa dedicar tempo de qualidade? Porque se eu não alimento isso, pode esperar que a conta chega. Eu olho e falo, opa, por exemplo, igual em relação à ansiedade e tudo mais, quando eu vejo que eu tenho a tendência a dar uma acelerada, né? Eu tô acelerando demais e eu olho minha agenda e eu falo, pera, quais são os momentos que eu tô deixando de meditar, que eu tô deixando, sabe, de me abastecer? Porque vem, eu falo, os sintomas, no meu caso, o físico, aparece, o cansaço, a exaustão, o coração palpitando, aquela coisa louca, né? E o mapa da produtividade nesse momento é essencial pra gente maravilhoso. ter ali consciência do que a gente tá fazendo, deixando de fazer, fazendo a mais, fazendo a menos. Na minha casa, amiga, é pregado a folha pra tudo quanto é lado. Tá? Post-it. O Yuri fala, vem cá, na hora que ele vai falar na palestra de ferramenta, ele fala, vem aqui, especialista em ferramenta. Porque eu falo, não, se não estiver metrificado, se não estiver claro pra mim ver ali os meus valores, a minha comunicação diária. Lembra minha ferramenta predileta? Quem é coach aqui vai entender. Lembra do diagnóstico composto? Sim. É minha ferramenta predileta. Porque ali você identifica tudo que tá te travando e a nova comunicação. Quando eu fiz ela na minha formação, aquilo pra mim foi uma explosão na minha mente, eu acho. Lê, qual ferramenta que você poderia viver só com ela? Era aquela ali. Por quê? Porque quando eu olhei, coloca lá a vida extraordinária que você queria. Coloquei. Aí coloca os comportamentos que você tem hoje. Aí você tem a consciência que o comportamento que você tem hoje, jamais você vai alcançar o resultado desejado. O que tem que mudar? Aí você também identifica as crenças ali. Naquela ferramenta eu foco só na comunicação. Porque é a crença, porque senão às vezes as pessoas colocam as crenças como muletas, né? Tipo assim, tudo tem um porquê, tem uma causa, só que aí vem aquele determinismo do tipo, foi porque eu fui abandonada, rejeitada, nem se vê que fica muito lamentando e muito tempo ali em absorver a dor do que no resultado. Então eu falo, esquece, aplica essa ferramenta, não quero saber sua crença, não quero saber o que você está pensando de ruim, foca no resultado desejado e na nova comunicação. Cara, aquilo ali eu coloco no meu espelho, amiga, eu sempre reaplico aquela ferramenta diante de cada área que eu quero melhorar. Pego a nova comunicação, coloco no espelho, coloco no meu escritório. Se for necessário, se eu achar que eu tô sendo vaga, que não tá intenso o suficiente, eu coloco na capa do meu celular e eu fico olhando. Tipo, eu acho que se eu destravar meu celular aqui, você vai ver que o meu mural tá atrás do meu celular, sabe? Eu também, tá aqui. É isso, então assim, e é importante saber que essas ferramentas são tão poderosas.
são como estímulos. E estímulo é igual à academia. Porque às vezes a pessoa fala, comecei a treinar, tô pegando um peso. Beleza, e você tá pegando todo dia aquele peso, todo dia aquele peso. Daqui a pouco aquilo não estimula mais o seu corpo, o músculo a crescer. E é assim com as nossas ferramentas. Então, assim, como que eu reviso o meu mural? Como que eu reaplico a ferramenta? Eu falo que na minha casa, no escritório, tá cheio de papel. Eu só não coloco mais porque senão vai ficar muito feia. Mas, assim, a minha vontade, quando eu morava sozinha, tinha post-it pra tudo quanto é lado. Eu coloco as ferramentas lá, ok, absorveu. Vi que tá precisando de um estímulo novo, eu tiro todas as ferramentas, deixo minha casa sem nada, 2, 3 semanas e volto novamente com o estímulo, em outra potência. O que que me estimula aí pro próximo nível, sabe? Clareza de visão de processo. Interessante o que você falou. Sim, Interessante. muito legal você ter falado isso, porque a gente nunca devia, não chegamos ainda nesse nível de bate-papo com os coaches, entendeu? De como eles se estimulam depois que aquele estímulo que eles pregaram já não tá mais fazendo sentido. E eu também não tinha parado pra pensar sobre isso. Porque, por exemplo, faz muito tempo que eu faço ganhos diários. E eu tô vendo que já não é uma coisa que mexe comigo tanto quanto antigamente. Sim. E agora você já me deu Pela ficha. Gente, tá vendo como isso aqui é um canal de crescimento? Sim. Que a gente aprende, é tanta Vai troca. aprendendo um com o outro, né? E agora faz muito sentido. Talvez Sim. não é mais o estímulo que eu tô precisando. Eu vou pra um próximo. E qual vai ser? Preciso? É igual quando eu falo as afirmações em relação às finanças, né? O que que me estimula a fazer dinheiro não pode ser o que não é o que te estimula, né? A pessoa que quer o carro do ano, o outro quer ver o filho ir para a faculdade. Então, quais são as afirmações que me estimulam, né? Porque senão você fica igual robozinho, repetindo palavras rasas que não faz sentido, que não te estimulam, e aí vem os diálogos internos mais negativos ainda, Que te acaba te colocando frustrando, né? como um impostor, como uma fraude, mas é porque tá faltando comando claro para você. E para você ter um comando claro para você, é importante você analisar qual que é o seu nível, eu falo, atual, a sua fase atual. Vou dar um exemplo, dentro da nossa empresa, perfil comportamental, a gente faz semestral. Minhas alunas do individual faz semestral. Por quê, Letícia? Qual que é a fase que eu estou? E todo perfil, existe a maturação também. Vai Porque tem o elevando. adaptado, né? Exato. Quando você olha para a primeira vez do meu perfil, tanto em essência quanto natural, ambos evoluem. Ambos evoluem. É claro que uma dominante nunca vai virar estável. Nunca vai virar negócio. Só que existe uma adaptabilidade ali. Quando você olha para o meu perfil, quando eu era solteira e um trator de fazer, né? Viciada em fazer. E aí era e só, o resto esquece. Era isso, o meu perfil. Gente, dominante e influente e estável E conforme. e conforme. E o dominante ele é voltado para resultado. Como eu alcanço determinado resultado? Uma máquina de fazer, se você deixar. Mas não importa como, né? Pode ser grosseiro, pode atropelar o outro. E aí, quando eu entrei em um relacionamento e minha empresa foi crescendo, eu tive que desenvolver um certo nível de estabilidade, um certo nível de conformidade. Amigo, quando você vê... Eu teve outra vez que eu fui aplicar o meu ferramenta, e na época, a primeira vez que eu apliquei, tanto o natural quanto o adaptado, dava uma diferença muito pouca, muito ali, muito na essência, vivendo a minha essência daquele momento, daquele nível de consciência e de maturidade. Quando eu apliquei novamente, eu tava, tipo assim, a minha estabilidade tava em 77. Eu não tenho estabilidade. Tipo assim, Lê, como você fez isso? Conscientemente, eu adaptei para elevar o nível do crescimento da minha empresa. Foi intencional. Sozinho você consegue fazer isso? Não, você precisa de um especialista para te ajudar, para te conduzir. Eu fiz isso. E a gente vai fazendo isso para adequar casamento, para adequar a performance tudo, né? do time constantemente. O que eu vejo muita falha das pessoas, dos nossos mentores e coaches que se formam, é que eu fiz, já sei, pronto. Você tá vivendo? Você já virou essa coisa? Você virou esse ser, igual eu falo, é tudo sobre você. Letícia é treinadora. Virou mais por amor? Até porque a nossa vida é um movimento, né? Então, assim como o nosso perfil comportamental, ele começa de uma forma, por exemplo, eu sou estável, mas não quer dizer que lá na frente o meu adaptado seja um dominante. E o importante é, eu falo, não usar nossas ferramentas de muleta, né? Sim. Porque vou dar um exemplar, tem muita gente, eu sou dominante, então eu sou um trator mesmo, sou agressivo, então... Não, cara, como que eu desenvolvo minha estabilidade? Eu nasci assim. Eu tinha a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, se você gostar bem. Meus relacionamentos, eu falava, você me conheceu desse jeito. Se você gostar bem, se você não gostar, paciência. Tchau, vai um que vem outro. Porque a fila, minha mãe me ensinou, né?
E homem Beijo era... me liga, né? Beijo Não. me liga. Minha mãe falava, minha filha, sai um, vem 10. É isso aí, porque mulher igual a gente não tem no mundo. Pensa minha crença de capacidade. Então eu tinha esse desdenho. Falei, não, como que eu desenvolvo as outras habilidades? Tanto é que a gente tá no método CIS, eu passo diversas vezes. Tô conversando, tô interagindo, tô dando treinamento com vários palestrantes, vários treinadores especialistas em perfis comportamentais, e eles não sabem dizer qual é o meu perfil. Eles jamais dizem, muitas vezes, que eu estou em ação intencional, eles nem dizem sobre a minha dominância. Nem dizem. Por quê? Porque eu sei usar as ferramentas a meu favor. Não Sim. usar elas como muleta para justificar o que eu estou nesse exato momento. É verdade. Entendeu? Faz toda a diferença Sim. isso. E Lê, o poder de ser intencional. Pra tudo nessa vida você precisa ser intencional. Pra ter resultado você precisa ser Tudo. intencional. Pra buscar Deus você precisa ser intencional. Tudo. Você precisa acordar intencionalmente na busca dos seus objetivos. Você precisa ser intencional. O nosso cérebro, ele é uma máquina de buscar congruência, né? Então, quando a gente está fazendo rotineiro, isso está despertando realmente os meus anseios? É isso, é nisso que eu acredito. Eu dou para as minhas alunas meditações para elas tirarem de lá afirmações que tocaram elas, sabe? Que trouxeram para elas para um novo nível, afirmações em relação ao dinheiro, a si Que fazem mais própria, sentido. que fazem mais sentido. Porque senão você fica, eu falo, tipo, monótono. tô fazendo, mas não tá fazendo efeito. Eu falo, essas ferramentas, tudo que comanda que vai haver a transformação realmente é se eu reprogramei e mudei a frequência ali da minha programação mental. Então, pra olhar pra isso, eu olho para minhas afirmações e eu olho, cara, eu tô 1% mais saudável. Várias vezes eu fui treinar sem querer, né? Eu brinco. Você faz um auto-coaching, né? Eu brinco com a minha audiência, eu falo assim, o seguinte, tô indo, trabalho o dia inteiro, tô indo treinar, a vontade é zero, só que assim, não tem congruência com a minha identidade de deusa saudável matar o treino justamente hoje, não tem congruência. Eu vou e executo. Assim como eu chego no treino, eu vou executar o meu melhor, porque não tem congruência eu fazer uma coisa meia boca, porque eu sou extraordinário em tudo que eu faço. Só que só faz o que precisa ser feito quem tem clareza naquilo que é. Exato. Porque se eu não sei, a pessoa... E principalmente, se eu não sei a pessoa que eu quero me tornar ali, eu não vou agir. Não vai. Se eu não tenho clareza, se eu não tenho propósito, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Isso, eu falo, sem um porquê alinhado com a sua essência, nenhum como se sustenta. Você pode dar o melhor método pra pessoa. Você pode dar o passo a passo pra pessoa, fazer dinheiro, melhorar a saúde. Já viu aquela pessoa? Ela quer melhorar a performance física dela, saúde. Ela vai no melhor endócrino, tem o melhor nutri, comprou o look, né, que incentiva a mulher. Comprou o look do ano, tá na melhor academia, tem a dieta, tem tudo. E mesmo assim ela não consegue executar. Por que ela não consegue executar? Por essa falta de clareza, de alinhamento de realmente quem ela é. Quando eu sou saudável, eu sou extraordinária em identidade, não há congruência. Todo o restante eu busco todos os dias meios em como ajustar para gerar esse resultado extraordinário. Verdade, Lê. Nossa, fichas caindo assim. Várias fichas, né? Deixar a gente falando aqui até amanhã, misericórdia. Pois é. Nossa, Lê. Buguei, assim, é tanta informação, é tanta coisa. Meus alunos falam isso. Letícia, elas mandam de vez em quando, ontem te mandou. Minha filha, você é gênia. Eu tava escutando uma aula sua aqui, nem consigo conceber, não vou dormir essa noite. Eu falo que o Coaching Cast aqui é uma sessão de coach, né? Cada bom, vez a gente vai muito. aprendendo, vai dando clareza pra gente e as coisas vai E vai sabe, caindo. ficha, né? sabe o que você Vai. falou do diagnóstico composto? Aham. Nós recebemos aqui um treinador da Febracis, não sei se você conhece, ele chama Israel. E ele falou pra gente exatamente essa semana, Foi na live, não foi? falou do diagnóstico composto, que também era a ferramenta favorita dele. Aham. O quanto ele via a transformação das pessoas através. Cara, eu falo que eu mudei minha vida. Se for uma ferramenta que eu mais aplico constantemente, ordenação de valores e ela. Sempre, sempre. Porque eu falo, até mesmo valores também há uma transição em relação à sua maturidade e à fase que você está vivendo atual. Por exemplo, família demorou muito tempo para estar entre os meus valores. Porque havia vários bloqueios em relação à família. Eu tinha muito medo de querer construir uma família. Sim. Porque pela frustração do passado. Agora, o diagnóstico, ele é certeiro para qualquer coisa, para qualquer área. Se você aprende a usar aquela ferramenta de maneira intencional e traz isso casando congruência todos os dias, da comunicação ali. E se eu não tô conseguindo ter essa comunicação, porque é importante, né, gente? Não é para você virar um robozinho, né? Porque às vezes a pessoa acha que tem que acordar todo dia feliz, tem que ficar pulando pra riba, mesmo quando tá triste, mesmo não. É uma construção realmente todos os dias e
toda emoção, eu falei ontem no meu perfil, toda emoção ela vem para nos trazer uma informação. Então, pera, eu acordei hoje, eu tenho que comunicar que eu sou próspera, que eu sou incrível, que eu sou saudável, que eu tenho potência, mas eu tô me sentindo triste, frustrada, insatisfeita. De onde vem essa insatisfação? Coloca no papel, que aí você vai identificar, nossa, é porque eu não tô conseguindo gerar o ganho financeiro que eu gostaria, é porque eu não tô conseguindo me posicionar, porque aí automaticamente quando você vai dando nomes, você vai encontrando recursos de onde buscar a solução. E essa ferramenta, ela trabalha os nossos resultados, Aham. porque tudo começa lá na nossa comunicação, Tudo. no nosso pensamento, no nosso Isso. sentimento, que gera as crenças. E a crença gera um resultado. E isso gera o que a gente é agora e o que a gente quer ser daqui para frente. Então, se você tem crenças negativas que vêm empilhando memórias na sua vida, essas crenças vão estar te limitando de alguma forma. Exato. E você começa a colocar novas crenças positivas, crenças de prosperidade, de abundância, onde vai te levar para um próximo nível. Sim. Eu vejo também que as pessoas elas têm muita dificuldade de ter discernimento sobre as emoções que elas estão sentindo. Sim. E aí, esse exercício de você colocar no papel, de você sentar e começar a anotar tudo que você tá sentindo, gente, é tão importante, é tão poderoso. Devia ter trazido minha ferramenta aqui. Eu tenho uma ferramenta das emoções que eu passo para meus alunos, até isso. Estou sentindo medo, o que eu comunico para gerar uma serenidade ali? Estou com raiva, o que eu comunico? Depois de investigar essa emoção, o que eu comunico para ir para o próximo nível, sabe? É muito potente. Eu falo, ferramenta na mão é consciência e persistência para você não abandonar o caminho quando você estiver se sentindo frustrado, impotente, porque dias difíceis virão, mas como você vai lidar com eles depende totalmente da sua autonomia emocional. Sim. É verdade. E ó, vocês aí de casa que ouviram sobre essa ferramenta, se vocês tiverem mais curiosidade de conhecer, nós aqui somos coaches e estamos aqui para agregar. Estamos completamente disponíveis para você. Já chama a gente aí no direct, segue a Lê nas redes sociais, chama a gente pelo Coaching Cast, no nosso pessoal. A gente falou de tanta coisa aqui, né? A gente falou de perfil comportamental, que também a gente é analista de perfil comportamental, onde pode descobrir totalmente se você é dominante, influente, estável, conforme. E isso te dá um direcionamento para os comportamentos seu, das pessoas à sua volta. De repente você tem empresa, você quer mapear a sua empresa. Mapear os comportamentos das pessoas que trabalham para você, porque às vezes elas só precisam de um alinhamento de posição dentro da empresa, para que elas executem melhor de acordo com o perfil delas. E aí, só para mim complementar o exercício de escrever o que tá sentindo, porque, gente, eu faço muito isso. Porque às vezes você tá tão ali no emocional e você não consegue ter exatamente a clareza do porquê que tá acontecendo aquilo com você. Por que você tá sentindo o que você tá sentindo. E quando você começa a passar pro papel, você tem que pensar. E quando você pensa, você traz pro racional. Sim. E aí te dá clareza. É verdade. Eu lembro que na minha infância eu escrevia muito, já era coach criança já. Na minha infância eu falo que eu só não surtei, olha que eu surtei, mas eu não surtei o nível suficiente porque eu colocava tudo no papel. Ódio, raiva, todas as minhas insatisfações eu colocava ali através de carta, né? Hoje eu tenho o hábito de escrever carta para Cristo, né? Eu gosto de escrever. Eu falo, uma das ferramentas que eu uso para alimentar o meu pilar espiritual. E eu falo uma coisa que me ajudou a ser melhor e a me reprogramar de forma muito prática antes de ser coach, antes de ser treinadora, mentora, terapeuta, eu colocava como hábito, lá em Portugal ainda quando eu morava, eu falava assim, cara, se fosse Jesus, o que ele faria nesse exato momento? Se Jesus estivesse comigo aqui, ó, vivendo hoje, o dia de hoje, como que eu iria me posicionar? Como que eu iria trabalhar? Como que eu iria exercer o meu ser hoje? Cara, isso me transformou, amiga, numa pessoa muito melhor. E existem fases, níveis de consciência, porque no início eu olhava para Cristo como algo muito distante. E aí eu falava, se fosse Jesus, perdoaria isso aqui. Mas como eu não sou Jesus, dane-se. Tipo isso. Eu falava, até que eu entendi que eu tava usando essa narrativa como uma muleta para mim, que estava sabotando a minha evolução. Falei, pera, ele veio aqui, fez tudo que fez para nos mostrar que eu poderia fazer coisas tão grandiosas quanto ele, que era para modelá-lo realmente. Então, pera, se fosse ele, como eu iria agir? O que eu posso fazer para ser, eu falo, tipo, entregar o mesmo impacto que ele entregaria?
Cara, isso me fez ser muito melhor. Com perdão. Cara, eu vejo quantas pessoas têm dificuldade De perdão. em perdoar. Amiga, eu alcancei, eu falo, tipo assim, tanto que teve na época que a minha irmã tava vendo um relacionamento super abusivo e ninguém entendia, né? Porque quem entende a sua evolução é você. Ela tava vendo um relacionamento super abusivo e houve agressão física, verbal e os cambal e tudo mais. E o rapaz veio falar comigo, eu me lembro. Essa menina ficou louca, minha irmã. Falou, como assim? O cara que me empurrou, me bateu, não sei o que lá, você vai falar com ele, não sei o que. O meu nível de serenidade em como eu ajudo, deixa eu te escutar, que eu vi ali o anseio, porque eu sei que quem fere tá muito ferido, tá muito ferrado. Nossa, tô toda arrepiada. Entende? Então eu alcancei isso, eu falo, esse nível de perdão, por exemplo, da pessoa, você me fazer um mal e eu não consigo, hoje, tá? É uma coisa Ficar muito nervosa, ficar com profunda. raiva, Eu ódio, não né? consigo alimentar um ódio, uma raiva, uma mágoa, realmente da pessoa. Eu sei que esse comportamento, eu analiso, eu trago a autorresponsabilidade e falo, cara, o que tá faltando em mim de posicionamento, de congruência, para não viver, não aceitar esse tipo de grosseria, de comportamento na minha vida? Eu olho para mim e eu analiso o comportamento da pessoa para trazer o posicionamento. Olha, amiga, te amo, mas esse tipo de posicionamento, de traição, é uma coisa que não é admissível na minha vida. Eu me posiciono quanto a isso. Mas da pessoa, eu não tenho, assim. Eu tava em uma mesa esses dias com mentores e um amigo tava falando sobre isso, sobre justiça, né? E ela falou assim, mas justiça biblicamente fala sobre isso, sobre esse nível de perdão ao outro, que Jesus fala, se der o tapa na cara, vira o outro. Der de um lado, você dá o outro, né? Se pedir algo pra você, você tira suas vestes e entrega. E aí, eu peguei e falei, cara, hoje eu tenho esse nível de perdão internalizado dentro do meu ser, que o Yuri ainda falou, cara, que ele falou, mas se o Yuri fizesse, meu marido, se o Deus fizesse alguma coisa de ruim, tirasse sua paciência, não sei o que, você não ia ficar? Cara, eu fico puta com comportamento. Eu olho pra mim e analiso o que eu tenho que melhorar em mim, de posicionamento, de congruência, de merecimento, para não ter na minha vida esse tipo de situação. Mas pra outra pessoa eu libero perdão e vai. Tipo, e isso foi uma coisa, eu sei que eu alcancei isso graças a esse posicionamento. Se fosse Cristo, como ele agiria? Se eu tô aqui pra agir tão incrível quanto ele, porque nós somos a mesma coisa, e as pessoas, Letícia tá se comparando a Cristo, tá lá na Bíblia. Ele falou, isso me faz ser muito melhor todos os dias. Isso reprograma muito mais crenças, eu diria, merecimento, posicionamento, de E tem capacidade. pessoa melhor pra você certeza. se modelar, né? Isso. É, cara, é isso. Quem você quer modelar? Cara, ele era incrível. Que profunda. É isso. E Lê, antes da gente finalizar, como é hoje o relacionamento com a sua família? Cara, é muito bom, muito bom. A minha mãe, no início eu falo, né, quando eu comecei a viver esse projeto, essa transformação, tudo eu transbordei, né? Porque você transborda em tabela pra pessoa. A minha irmã fala, sou coach em tabela. Tudo que ela faz. Ela dá aula, ela é estrategista digital e ela dá aula pras alunas dela, você não tá entendendo. Coisa mais fofa, todo mundo lá fazendo eu sou e publicando e marcando ela. Falou, maninha, me passa mais ferramentas porque tá esgotando meu banco de estoque aqui, ó. É tipo isso. E aí eu comecei a transbordar. Isso melhorou meu relacionamento com meu pai. Meu pai é aquela. Quando ele foi embora, que eu tinha 5 anos, eu sempre tive aquela busca que eu fui para Rondônia. Eu buscava, né, um contato, mas havia perdido a conexão. Então eu comunico amor. A gente tem muito contato através do digital, porque eu não vou tanto para Rondônia. Estou programando um evento lá, uma imersão lá, minha filha. E agora, com a minha mãe não. Minha mãe é minha confidente, então a gente é muito próxima. Sempre fomos, assim, né? Minha avó também, o Deus, minha família hoje, né? Nova família, que a gente está querendo expandir. Opa! Vem neném Me aí! prepara, isso não é- Vem, neném, vem. Nós temos um mural. O Yuri já colocou tanta japinha naquele mural que você não tá entendendo. Tem japinha e cachorro. Eu falei, cara, olha como a gente trabalha, viaja ainda, não sei se é o momento, mas está previsto. Então, a gente há um nível de extraordinário que o Yuri vive, que realmente é o que eu quero transbordar cada vez mais para as minhas alunas, para casal. Eu tenho deusas na minha comunidade que estava tipo há 10, há 15 anos solteira, amiga. Solteira, não Nossa. conseguia se entregar. A sua irmã, inclusive, né? Verdade, a minha irmã foi uma delas. Minha irmã saiu de relacionamento tóxico, hoje tá casada, bem casada. Ela casou? Tá casada. E foi vivendo rápido, né, extraordinário, Lê? Foi super rápido. Caraca,
Caraca, meu. E Porque eu as lembro minhas mais ou menos da época que ela largou e depois eu vi que ela já tava namorando. Sim. Gente, Então, que é legal. isso. Eu falo, o que você transborda, você não se conecta com o que você quer, você se transborda o que você é de fato. É. Então, o meu crescimento do Deuso também, né? A gente cresce muito junto. Eu e o Yuri, a gente se tornou uma máquina junto porque a gente se potencializa muito, né? E relacionamento é isso, porque o outro vai te espelhar tudo que você precisa melhorar, tudo de incrível que você tem, mas também todas as suas debilidades, né? E aí você fala, algumas pessoas fogem do relacionamento profundo e crescente com compromisso justamente por isso. Na hora que espelha as fragilidades ali, fala, cara, não quero lidar com isso, eu era melhor sozinha. Então, eu falo, invista em você, porque é tudo sobre você. Quando você muda, você vai mudando tudo à sua volta, todas as suas conexões, e é possível viver o relacionamento extraordinário, assim como ter performance pessoal, né? Porque eu vejo muitas deusas que chegam até mim sobrecarregada, macho alfa, né? Por que será? Por que será? Por que será? Por que será? Macho alfa que entra em um relacionamento disfuncional, que ela é a provedora, então ela é sobrecarregada porque ela cuida de tudo financeiramente, da E mais casa. uma vez, ocupou um espaço que não era Não é dela. dela. E aí tá sobrecarregada, tá morrendo ali, não tem admiração pela pessoa do lado, porque ela castrou, né? Eu falo, você castrou o seu marido desde o início ali, então Acaba posicione sendo o masculino, né? a energia masculina lá em cima, e todos nós temos energia masculina, energia feminina, só que é quando eu uso essa potência, quando eu me Uhum. permito ser amada, cuidada, ativo, porque aquilo, o masculino é o que todo mundo quer, porque é onde está o nosso ego. Você quer ser visto, você quer ser respeitado, ser importante, se sentir aceito, ser referência, ter resultado. O feminino é aquela energia que ninguém, eu falo, dá muita moral, porque ela é oculta, ela é sutil, né? Ela tá ali. Por que a gente vê muitas mulheres que são donas de casa, que cuidam dos filhos, que estão nesse papel, que dá um trabalho? Já cuidou de uma casa bem cuidada? Já, eu falo, tipo, educou filhos? O tanto de trabalho que dá, só que elas se sentem menores do que o homem que sai para trabalhar. Porque nós temos essa tendência de valorizar o externo, tudo que tá fora. Então, quando você se permite alinhar as duas energias, aí você consegue, eu falo, desfrutar do extraordinário com sua potência, né? Se permitir ser feminina, ser amada, ser acolhida. Lê, que aula. E aula, Né? né? Deixa eu parar, Meu senão vai Nossa, dar. foi sensacional mesmo. Nossa, muito. Ainda bem que você veio. Não deu certo, gente. Quase não deu, tá? Os bastidores aqui, ó, os testes de fé. A gente fala no nosso, é um princípio da E2AP. Quando você toma uma decisão, sempre haverá os testes de fé. É Porque fala, verdade. você quer mesmo ir lá gravar? Peraí, vamos ter um trânsito ver aqui, aqui. um evento ali, é isso. Bom, Lê, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu tô muito feliz. Foi eu muito também. bom, né? Muito feliz de Nossa, você foi ter bom, Foi que vindo. muito bom. bom, muito. Foi, assim, meu, de um ano pra cá, quando eu te conheci, você já tá completamente diferente. Isso é lindo de ver. É bom, né? A A gente que tá jornada. próximo, que Nossa, vê o muito. crescimento de perto. É. Ai, amiga, Eu tô, gratidão. de verdade mesmo, de coração, eu tô muito feliz que você veio. Muito, muito obrigada. Eu também, tô muito feliz de estar aqui. Também Gratidão. agradeço pela oportunidade de conhecer, né? Que a gente não se Sim, conhecia. aham. E agradeço por ter vindo no Coaching Cast. E eu falo para Ana, né, que é um projeto que a gente criou junto e que vem trazendo essa coisa de trazer clareza sobre o coach e trazer pessoas que vão agregar as pessoas de casa com mensagens, com Sim. propósito. Então, muito obrigado por ter vindo ao Coaching Gente, Cast. eu que agradeço e profetizo sobre vocês muito crescimento, muita Amém. abundância, muita Amém. prosperidade, para que vocês continuem a trilhar esse caminho, a edificar tantas vidas, porque eu falo, o mundo precisa disso, Precisa. né? Então, o trabalho que vocês estão fazendo, e a gente sabe que é desafiador, é para poucos, mas fico feliz de que vocês também fazem parte desses poucos que fazem a diferença. Então, é isso. Muito obrigado. obrigada. E deixa uma mensagem final aí pro pessoal que tá nos assistindo. Uma mensagem para você. Olhe para você com muita verdade hoje e busque trabalhar a sua identidade em essência. Porque quando nós estamos alinhados com a nossa real essência, com a nossa identidade, a gente suporta qualquer processo, a gente acaba encontrando os recursos que a gente precisa para ir para o próximo nível, se olhando com muita verdade. Entenda isso, inclua a partir de hoje a verdade na sua vida, que ela vai te libertar, ela vai te mostrar os recursos necessários para você ir para o próximo nível. Que Uau. lindo! E, amigo, pra você que tá aí, gostou desse episódio, já encaminha pras outras pessoas, deixa o teu like, nos siga nas nossas redes sociais, @coachingcast_. É isso? Isso, underline. Isso.
E siga a Letícia também. Letícia Pacelli. Vocês já conhecem, né? Já são de Eu casa. também. É. E um grande beijo no seu coração. Obrigada aí pela sua audiência e contamos com você no próximo episódio. Tamo Tchau. junto. Tchau, Um tchau. beijo e tchau, tchau.